Graça e paz, povo de Deus. Eu tenho uma palavra de edificação para você, de modo que você venha ter alegria e paz em seu coração. Lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, Jesus ele sobe numa montanha sozinho a fim de orar. E ele ordena que os seus apóstolos passem para o outro lado do lago. E então eles vão remando e rema, mas o barco não chega do outro lado, porque o vento era contrário à direção do barco. O barco estava indo para um lado e o vento empurrava ele para a sua origem, de modo que eles não conseguiam chegar do outro lado. O que acontece é que o vento gera ondas e as ondas aceitavam o barco, quase que fazendo virar e naufragar. E já era a terceira vigília da noite, entre meia-noite, de meia-noite para frente. Então Jesus vai encontrar com os discípulos, só que Jesus vai de uma forma diferente, ele vai andando sobre o mar, sobre as ondas. E os discípulos, ao verem, eles pensam que é um fantasma, eles gritam com medo. Jesus disse: não tenha medo, sou eu, não sou um fantasma. E Pedro disse: és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá encontrar com o Senhor andando por sobre as ondas, por sobre as águas. E então Jesus diz: vem, Pedro. E ele vai, ele anda sobre as ondas, sobre as águas. E o texto diz que, reparando, porém, na força do vento, Pedro reparou na força do vento. E ele teve medo e começou a afundar. Mas ele teve fé suficiente para pedir socorro. Então, prontamente, Jesus o socorreu e ambos subiram no barco e todos adoraram o Senhor. Eu quero tirar três, três pontos, destacar três pontos nesse texto e para reforçar o ânimo e a força dentro de você pela palavra do Senhor liberada no seu coração através dessa pequena reflexão. Então vamos lá. Qual era o problema dos discípulos? Eram as ondas que estavam tão grandes devido ao vento que aceitavam o barco ao ponto de quase virar o barco. E, então eles tinham um problema, as ondas. Os discípulos estão remando uma porção grande já de tempo e as ondas grandes não deixavam eles chegar no destino. Pelo contrário, colocava em risco, em perigo a vida deles, ao ponto de quase virar o barco. Jesus então vem andando sobre Jesus então vem andando sobre os problemas, ou o problema dos discípulos, que eram as ondas, certo? Jesus anda sobre as ondas, mas as ondas eram o problema dos discípulos, porque aceitavam o barco em tempo de fazer o barco afundar. Então veja bem, o primeiro ponto é: Jesus é maior do que os seus problemas, aleluias, de modo que ele anda sobre os seus problemas, ele tem domínio sobre os seus problemas, amém? E então Pedro diz assim: és tu mesmo, Senhor? Ele diz: sim, sou eu. E aí Pedro diz: Senhor, eu posso, se for o Senhor mesmo, me ordene que eu vá encontrar com o Senhor andando sobre as ondas, sobre as águas. E o Senhor Jesus diz: vem, ele vai. O segundo ponto é: Jesus ele não quer ser maior que seus problemas, ele te dá a autoridade para que você ande sobre seus problemas, amém? Ele diz: Pedro, ande sobre seus problemas, e Pedro andou. Então, o primeiro ponto: Jesus é maior que seus problemas, ele anda sobre as ondas, que era o problema dos discípulos. Mas Jesus não quer ficar andando, sendo maior que o seu problema, ele te dá autoridade para que você seja maior que os seus problemas. Ponto número 2, Jesus diz: venha, ande sobre as ondas que está
lhe atormentando, tirando sua paz, seu sossego e quase virando barco. Então Jesus, ele quer te dar autoridade para que você ande sobre os seus problemas. Vamos para o ponto número 3. Reparando, porém, Pedro na força do vento. Ele reparou na força do vento porque o vento é que gera a onda, que açoitava o barco, foi o tempo de virar o barco. Então, reparando, porém, Pedro na força do vento. Olha só, esse porém aí é um problema. Reparando, Pedro, porém, na força do vento, teve medo. Olha só, a primeira coisa que entra no coração do homem quando ele cai lá no jardim do Éden é o medo. Depois que o homem ele transgrediu, então Deus vem na viração do dia e ele diz: Adão, onde tu estás? Ele disse: eu estou escondido. Ele disse: por quê? Ele disse: porque eu escutei teus passos e tive medo. Medo? Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem medo, porque Deus é Senhor dos senhores e Rei de reis. E Deus é Senhor soberano, Ele tem domínio e autoridade sobre todas as coisas. Então, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não poderia ter medo. A primeira coisa que entra no coração do homem quando ele transgride é o medo. E esse medo é um problema, irmãos. Às vezes ele nos segue como crente a vida toda, porque há 3 medos que ainda nos amedrontam. É o medo da culpa, da condenação que o pecado faz. Quando nós temos esse tipo de medo, culpa, medo e condenação, é porque a graça ainda não atingiu seu coração de uma forma abrangente. Quando você é cheio do amor de Deus, quando o Espírito Santo habita em seu coração, então o medo se vai, porque a minha Bíblia diz em 1 João que no verdadeiro amor não existe medo. E o verdadeiro amor é Deus, porque Deus é amor e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita em você, que nasceu de novo. A não ser que você não tenha nascido de novo, então o Espírito, Deus, o amor não habita em você. Então é natural que você tenha medo. É normal e natural que você tenha medo. Mas uma vez que você nasceu de novo, então agora você é a habitação de Deus no Espírito. E o medo tem que se ir. O medo da culpa, da condenação por causa do pecado já não existe mais. Mas vamos lá. Reparando, porém, Pedro, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Olha só. E o texto diz que ele grita e diz: Senhor Jesus, socorro. E o Senhor Jesus prontamente estende a mão e o socorre. Olha que coisa fantástica que eu vou dizer para você agora. Nunca olhe para o problema. Olhe para Cristo. Ele é a solução dos teus problemas. Primeiro, porque Ele é maior que o teu problema e Ele anda sobre o teu problema. Foi o primeiro ponto que abordamos. Segundo, que Ele te dá autoridade para tu andar sobre os teus problemas. Pedro disse: és tu mesmo, Senhor. Ele disse: então me faz andar sobre as ondas, sobre os meus problemas. Ele disse: vem. E Pedro andou. Reparando, porém, na força do vento, ele foi olhar para o vento que gerava o problema. Olha, ele foi olhar na matriz do problema. E em vez de ficar olhando para a solução do problema, que é Cristo. Então, querido, nunca tire seus olhos de Cristo. Nunca olhe para o problema. Olhe para Cristo, para a solução do teu problema, para aquele que é maior do que o teu problema e para aquele que te dá autoridade sobre os teus problemas. Porque quando você repara para os problemas, olha para os problemas, eles se agigantam e nós sucumbimos no meio deles. Nunca olhe para o problema, olhe para Cristo. Faltou fé em Pedro? Faltou. Jesus disse: homem de pequena fé. Mas faltou Jesus? Jesus nunca falta. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, no caso foi a fé de Pedro, ao ponto de, porque essa fé diminuiu tanto, ele começou a afundar, ele começou a submergir.
mas ele teve a fé de tamanho de um grão de mostarda, porque ele gritou: socorro, Senhor. O texto diz que prontamente Jesus estendeu a mão e o tirou das águas, tirou das ondas, o tontirou dos problemas. Aleluias, que maravilha, que coisa grandiosa, maravilhosa, estonteante. Então ambos sobem no barco e todos o adoram. Esse é o Cristo, esse é Jesus, esse é o Yeshua. Yeshua significa salvação. Yeshua Hamashia, a salvação é o Messias. Aleluias. Senhor, que a sua graça abundante seja sobre cada um dos irmãos ou das pessoas que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Edifica-os pelo seu Espírito. Faz eles ver que o Cristo é a solução do problema de todo e qualquer homem. Do primeiro Adão nós todos caímos, todos sucumbimos. No último Adão todos poderemos ser salvos, ser retirados do meio dos problemas. Porque o Cristo, Ele é maior do que o nosso problema e Ele anda sobre eles. E não só isso, mas nos dá autoridade para andarmos sobre nossos problemas. Ele diz: vem, Pedro, e Pedro andou. Porém, Pedro repara para o problema, olha para o problema e o problema se agiganta. E ele sucumbe aos meus problemas. Falta fé em Pedro, mas nunca falta Cristo. Esse é o Espírito da graça, habitando no Cristo, sendo Cristo, em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Então, Senhor, aplica essas antigas verdades que eu estou trazendo agora para esses irmãos, para essas pessoas. As antigas verdades contidas na tua Escritura, e edifica-os e move-os, de modo que eles possam andar em novidade de vida. Essa é minha oração, Paizinho, em o nome de Yeshua Hamashia. Amém e amém. Que a graça do Senhor seja constante sobre você e sobre sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau, queridos.